Olá, bem-vindo a mais um vídeo de Direito Processual Penal. Neste vamos falar das formas de tramitação do processo comum. Depois também veremos no vídeo seguinte as formas de tramitação dos processos especiais, o sumário, abreviado, sumaríssimo, e falaremos também dos mecanismos de diversão processual. Mas para já foquemos no comum, do qual os outros também terão algumas semelhanças. Diz-se desde logo que o processo, em si, é a sequência de atos juridicamente pré-ordenados e que são praticados por pessoas legitimamente habilitadas para tal, portanto, a lei já especifica quem é que vai praticar o quê e de que forma, em ordem a conseguirmos chegar a uma decisão do Tribunal sobre a prática de um crime e as suas consequências penais, as suas consequências jurídicas no geral, principalmente penais no caso do processo penal. Okay? Isto é uma definição que vem mais ou menos do acórdão do Tribunal Constitucional 403 de 2015. Eu modifiquei um bocado para explicar. Essencialmente, o processo comum tem 4 fases, sendo que 2 delas são obrigatórias e depois uma é optativa e a segunda, pronto, a outra acabará por ser o recurso, que também é optativo se alguma das partes tiver causa para fazer isso. Em primeiro lugar, vamos falar da fase de inquérito. A fase de inquérito, que é uma das fases obrigatórias, inicia-se com a notícia do crime, a notitia criminis, por parte do Ministério Público. Pode ser um organismo de polícia criminal tomar conhecimento da notícia, mas tem que reportar ao Ministério Público, nos termos do artigo 241 e 247, e depois o Ministério Público, segundo o 263 e o 53, tudo isto do Código Processual Penal, acaba por dirigir o processo e praticar os atos necessários a tal, e eventualmente acaba por deduzir a acusação, por optar por um mecanismo de diversão processual, como falaremos no próximo vídeo, ou então por arquivar o processo. Aberto inquérito, já podem haver algumas medidas, as chamadas medidas cautelares, quanto, por exemplo, aos meios de prova, quanto aos suspeitos, quanto às informações que são necessárias, nomeadamente, vamos ver, podemos ter pedidos de informações, podemos ter revistas e buscas, podemos ter a apreensão da correspondência, podemos ter a localização através do telemóvel e, eventualmente, até podemos ter a detenção. Portanto, todas estas medidas tornam-se disponíveis, mediante certos critérios e mediante a autorização do juiz de instrução criminal, a partir do momento em que se abre o inquérito em que se constitui alguém arguido. A finalidade do inquérito é investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e determinar para cada um deles quais são as respectivas responsabilidades penais. Finalmente, no fim do inquérito, o Ministério Público tem que decidir sobre o encerramento da fase. Ou seja, a fase de inquérito já fez aquilo que tinha a fazer, já foram recolhidos os indícios de que haveria a prática de um crime e de quem seria o seu agente, quais seriam as responsabilidades a imputar aos agentes pela prática desses factos. Agora falta saber o que é que o Ministério Público vai fazer. Porque se ele tiver conseguido positivamente recolher estes critérios, basicamente, estes requisitos, então o Ministério Público, pelo princípio da legalidade, terá que agir e fazer um despacho de acusação. Terá que deduzir a acusação contra o arguido ou arguidos, nos termos do artigo 283. No entanto, ele também vai poder optar, o Ministério Público, por utilizar meios de diversão processual, esses quais vamos falar no próximo vídeo, como o arquivamento em caso de dispensa de pena, que depois também releva o próprio 74 do Código Penal, ou então suspensão provisória do processo. Portanto, esses são de acordo com o princípio da oportunidade, e vamos deixar para mais tarde. Agora é entre a acusação, ou então, se não tiverem sido recolhidos estes indícios, se não conseguirmos saber quem praticou o crime, ou não tivermos confiança de que vamos conseguir provar que foi este arguido que praticou o crime, ou porventura nem sequer se mostre que houve indícios da prática de um crime no geral, então o Ministério Público acaba por optar pelo despacho de arquivamento, segundo o artigo 277. No entanto, qualquer que seja a decisão do Ministério Público, ou seja, a acusação ou arquivamento, o que vai acontecer é que existem meios de reação disponíveis. E já agora estes meios de reação não estão disponíveis, não há possibilidade de impugnação para os mecanismos de diversão de que vamos falar no próximo vídeo, portanto da suspensão provisória de processo e do arquivamento em caso de dispensa de pena. Apenas existe reação para arquivamento ou para acusação. Em primeiro lugar, esta reação pode manifestar-se pelo controle judicial, ou seja, quer o arguido, imaginem que o Ministério Público quis acusar, o arguido pode requerer a abertura da fase de instrução. Como disse mais cedo, é uma fase opcional, então aqui pode haver o requerimento da abertura dessa fase. Essencialmente, o arguido está a pedir que o juiz de instrução criminal observe aquilo que é o inquérito do Ministério Público e comprove judicialmente se existem fundamentos para deduzir uma acusação. Por outro lado, o Ministério Público pode decidir arquivar, mas imaginem que alguém se tenha constituído assistente no processo, certo? Alguém que foi lesado também pela prática do crime,
constituiu-se assistente no processo, estava a colaborar com o Ministério Público para eventualmente mover acusação, mas agora vê-se frustrada porque o Ministério Público decidiu não o fazer. Mas o assistente ainda acredita que deve haver acusação. Então aí faz o próprio assistente o requerimento da abertura da instrução, nos termos do artigo 287, e portanto o que vai acontecer é que vai haver não é bem uma investigação, mas vai haver a tal intervenção do juiz de instrução criminal também para verificar, segundo o inquérito do Ministério Público, se deveria ter havido acusação e se o Ministério Público desistiu sem dever desistir. Por outro lado, também existe a opção de intervenção hierárquica dentro do próprio Ministério Público quanto ao despacho de arquivamento, segundo o artigo 268. Se, portanto, for aberta a fase opcional, a fase facultativa e apenas eventual da instrução, o objetivo da mesma, segundo o artigo 286, será a comprovação judicial da decisão de deduzir a acusação ou de arquivar o inquérito, em ordem de submeter ou não a caso ao julgamento. Portanto, vai ser basicamente o JIC a averiguar se deveria ou não ter havido acusação. E a direção da instrução, quem vai comandá-la, vai ser o juiz de instrução criminal, com o apoio necessário dos órgãos de polícia criminal, portanto, da polícia judiciária, da PSP, da GNR, aquelas que tiverem funções naquele momento para ajudar. E o conteúdo da instrução tem uma parte obrigatória e uma parte facultativa. Em obrigatório temos o debate instrutório, que é onde cada uma das partes apresenta os seus argumentos sobre porque é que deve ou não haver acusação. Vai haver também uma audição do arguido e, eventualmente, da vítima, se for requerido pelos próprios. A parte facultativa será todos os atos que o juiz de instrução criminal entenda dever levar a cabo para descobrir a verdade material e, neste caso, a verdade sobre se devia ou não haver acusação ou se devia ou não haver arquivamento. Depois, a nível de encerramento da própria fase instrutória, aquilo que o JIC vai fazer é um despacho de pronúncia ou de não pronúncia. Pronúncia no sentido de deve haver acusação, ou seja, foram recolhidos indícios suficientes sobre ter havido um crime e quem foi o seu agente. Ou despacho de não pronúncia se não tiverem havido esses indícios suficientes. O próprio JIC poderá promover aqui, nesta fase, os mesmos mecanismos de diversão processual de que vamos falar amanhã, ou seja, ainda novamente, o arquivamento em caso de dispensa de pena e suspensão provisória do processo. Já agora, quando eu digo amanhã, estou a gravar vídeos, obviamente vocês podem ver já a seguir. Mas, portanto, a partir daqui, segundo o artigo 308, vai ou não haver este despacho de pronúncia ou não pronúncia e depois importa sabermos quais são os meios de reação, ou seja, em que casos é que pode haver recurso da decisão do juiz de instrução, portanto, do despacho de pronúncia ou não pronúncia. E eu vou-vos só colocar aqui, e podem fazer pausa e analisar os meios de reação possíveis, conforme o Ministério Público tenha atuado pela acusação ou pelo arquivamento, e caso o JIC atue pela pronúncia ou pela não pronúncia. Chegada a fase de julgamento, que é também uma fase obrigatória, a não ser, claro, que o inquérito tenha sido devidamente arquivado, ou seja, mas pode vir desde o inquérito ou pode vir desde a instrução, se tiver havido. Os autos do processo até então são enviados para o tribunal competente, e para saberem o tribunal competente, podem ir ver o vídeo anterior em que explica essa parte no fim dos sujeitos processuais. Segundo o artigo 311 do Código Processual Penal, temos o despacho sanador, ou seja, em que o juiz do julgamento, o juiz do tribunal competente para o julgamento, vai emitir um despacho em que aí, desde logo, conhece as possíveis nulidades e outras questões prévias ou incidentais que obstem à apreciação do mérito da causa, de que desde logo possa conhecer. Ou seja, ele poderá mais tarde reparar noutros problemas e resolvê-los, mas para já neste despacho vai desde logo fazer. Diz o número 2. Se o processo tiver sido remetido para julgamento sem ter havido instrução, o Presidente despacha no sentido de rejeitar a acusação se a considerar manifestamente infundada, e o infundada depois é explicado no artigo 3 em que caso é que isto pode ser considerado, ou então de não aceitar a acusação do assistente ou do Ministério Público na parte em que ela representa uma alteração substancial dos factos, nos termos do número 1 do artigo 274 e do número 4 do artigo 275. Portanto, isto também é sobre o vídeo da alteração substancial dos factos, do problema do objeto do processo, e portanto podem ver aí o que é a alteração substancial dos factos, mas basicamente é uma causa para rejeitar a acusação ou parte da acusação do Ministério Público ou do assistente. O número 3, ou seja, quando é que estamos a falar de uma acusação manifestamente infundada? Estamos a falar dessa quando não contenha a identificação do arguido, um bocado óbvio, quando não contenha a narração dos factos, também um bocado óbvio, se não indicar as disposições legais aplicáveis ou as provas que a fundamentam, ou então se os factos não constituírem crime.
ok? E quando se diz aqui que os factos não constituem crime, como vimos também no vídeo do objeto do processo, um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, não tem que constituir necessariamente o crime que o Ministério Público está a acusar. Se o crime que o Ministério Público estiver a acusar estiver errado, mas para os mesmos factos ainda aquilo couber num tipo legal, então o juiz aqui não pode considerar que a acusação é manifestamente infundada. Basta-lhe fazer uma modificação da qualificação jurídica dos factos e continua, e pode fazer isto no despacho senador, mas continua o processo sem recusar a acusação. Depois, é emitido também um despacho para a apresentação da contestação e para o rol de testemunhas do arguido. Isto é o 311-A, artigo editado, não é uma linha. E aqui depois diz o que é que esse despacho deve ter, datas, nomeações do defensor do arguido, que é obrigatório, etc. Portanto, basicamente começa-se a dar início àquilo que deve ser as preparações para o julgamento. E eventualmente há também o despacho para a designação do dia da audiência, isto segundo o artigo 312, e depois temos algumas disposições, nomeadamente no artigo 332 e no artigo 335 e naqueles que estão entre esses, que nos dizem, ok, e se o arguido não aparecer? Depois aí temos a situação de contumácia, que não acho assim tão relevante explicar, mas podem ler lá o que é que acontece. São feitas uma dada série de notificações e tentativas de o alcançar, porque tendencialmente não queremos e não será permitido julgar o arguido sem ele estar presente, mas em alguns casos também poderá ser feito. Algumas das medidas que podem haver para tentar trazer a aparecer ao Tribunal são, por exemplo, fazer com que todos os seus negócios jurídicos, a partir daí, de natureza patrimonial, se tornem anuláveis, ou seja, para ele ficar com menos confiança naquilo que está a fazer na vida, sentir, ok, a minha vida está a ficar mais complicada se não fizer isto. No mesmo sentido, pode haver arresto dos seus bens, até ele aparecer para a causa. Pode haver, em vários casos administrativos, a negação de documentos se ele for pedir, por exemplo, a renovação do cartão de cidadão e vários outros, não sei assim tantos exemplos. Mas, portanto, com o objetivo, e isto está tudo nos artigos, de fazer com que o arguido venha e se apresente a tribunal para poder defender-se. Enfim, na própria audiência, assumindo que estão todos presentes, ok? O que é que se vai fazer? Vejamos a partir do artigo 341 do Código Processual Penal. E temos desde logo a identificação do arguido, temos as declarações do arguido se ele quiser, temos a possibilidade de confissão que tenha um valor probatório pleno, se for livre, esclarecida, etc. Ver o artigo 344 para mais aprofundamento sobre isto. Depois, o Ministério Público, o assistente lesado, se houverem, acabam por apresentar as suas provas. Depois o arguido e o seu defensor vão apresentar a sua parte também. As partes civis também podem apresentar aqui algumas provas e aquilo que têm a mostrar. Do fim fazem-se alegações finais, ou seja, um bocado de argumentação final com base na prova de porque é que deve ser considerado culpado e em que medida culpado e que sanção aplicar. O arguido pode fazer umas últimas declarações, vamos dizer que é de despedida, e por fim encerra-se a discussão. Depois, existe a parte de decisão, e nós sabemos que pode haver tribunais diferentes, pode haver tribunal singular, pode haver tribunal coletivo, tribunal de júri. Portanto, obviamente aqui quem vai decidir será quem está no poder. Vamos pensar se for um juiz singular, ok? Ou se for um coletivo de juízes. Em primeiro lugar, o que estas pessoas vão estar a fazer é discutir a questão da culpabilidade. E aqui vamos verificar se foram verificados os elementos constitutivos de crime, se o arguido é o autor desses crimes, se isso ficou provado. Se for ele o autor desses crimes e se isso fica aprovado, será que agiu com culpa e qual é a medida da culpa? E será que existe, como no Código Penal existe, alguma causa de exclusão da ilicitude ou da culpa? Ok? Por tudo isto vai importar na gradação da pena e na questão da sanção. Que é o que se faz a seguir. Antes está nos artigos 368 e 369. Agora vamos para a determinação da sanção. Assumindo que ele é culpado, etc., determinação da espécie e da medida da sanção a aplicar, espécie no sentido de pode ser uma multa, pode ser alguma medida restritiva da liberdade, inclusive, por exemplo, a prisão. E depois, em quanto é que vai ser essa multa? De quantos dias? E quanto é que vai ser a prisão? Quanto tempo? Ok? Em que condições? E por fim, depois pode haver uma eventual reabertura da audiência. A acontecer, esta reabertura acontece nos termos do artigo 369, número 2, e depois do artigo 371. Vejamos então aqui o número 2. O Presidente pergunta se o Tribunal considera necessária a produção de prova suplementar, ou seja, além daquela que já foi feita, para a determinação da espécie e da medida da sanção a aplicar. Se a resposta for negativa, ou após a produção da prova nos termos do artigo 371, o Tribunal delibera e vota sobre a espécie e a medida da sanção a aplicar. Ou seja, podem considerar que não é preciso isto, ou podem considerar que é. Depois disso, vão votar para decidir a sanção. Agora, vejamos se considerarem que é preciso reabrir a sessão, a audiência, o que é que acontece?
Tornando-se necessária a produção de prova suplementar, o Tribunal volta à audiência e esta declara-se reaberta. Procede-se à produção da prova necessária, ouvindo sempre que possível o perito criminológico, o técnico de reinserção social e quaisquer pessoas que possam depor com relevo sobre a personalidade e condições de vida do arguido. Os interrogatórios são feitos pelo Presidente, podendo os outros pedir esclarecimentos, etc, etc, etc. Portanto, essencialmente, aqui o objetivo é que, consoante a própria personalidade de cada arguido, consoante as necessidades de prevenção em geral que estiverem em causa, portanto, será que ele vai reincidir, será que ele pode aprender, que tipo de sanção é que vai ser a mais adequada aqui, eles poderem esclarecer todas essas dúvidas antes de votarem em qual será a sanção. E depois podem ver como é que funciona a votação no artigo 369, um bocado mais a detalhe, os votos por maioria e se houver empate, como é que funciona. Para terminar esta fase de julgamento, pode haver uma decisão condenatória ou uma decisão absolutória. Portanto, condenar, se considerarem que o arguido acabou por ser o autor destes crimes e seja com culpa e tudo mais, condena-se. Se considerar que não foi ele ou que não se verificou aqui um crime, ele é absolvido. Ante aqui os artigos 365 e 366. Agora, no geral, é possível haver recurso. Portanto, vamos falar da fase de recurso. O artigo 399 é o que nos dá este princípio geral, e depois o artigo 400 tem exceções. Mas as próprias exceções do artigo 400 têm as suas exceções. Por isso, isto é um artigo que merece uma leitura muito atenta, especialmente na altura, ou seja, mesmo que leiam agora e estudem, mesmo no próprio exame, ou mesmo quando estiverem a aplicar isto, estejam atentos, porque, por exemplo, nas alíneas de C a F existem aqui muitas nuances. E na fase de recurso, essencialmente, se for admitido o recurso e tende a haver esta ideia de permissão e de princípio do recurso em segundo grau, a ideia é que uma pessoa que seja julgada no Tribunal de Primeira Instância pode recorrer primeiro para a relação e depois pode recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. No entanto, várias reformas à lei foram feitas com que o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça fosse um bocado mais limitado, também para não chegar a dar tantos processos, não é? E eles poderem trabalhar. Portanto, verificar quando é que esse princípio está cumprido ou não, quando é que está limitado. E por fim, era importante ver o artigo 409, que tem o princípio da proibição da reformatio impedius, que é quando o arguido ou o Ministério Público em favor do arguido, ou ambos em favor do arguido, portanto, nunca o Ministério Público a favor da pretensão punitiva do Estado, quando estas entidades, nestes pressupostos, pedirem um recurso, então o Tribunal seguinte, o Tribunal Superior, nunca poderá prejudicar a pena do arguido. Pode concordar com a decisão já feita, se for uma decisão condenatória, mas não pode dizer, mas eles condenaram em 5 anos, nós achamos que deve ser em 7. Não. Este artigo, este princípio, proíbem que se agrave a pena. E pronto, o próximo vídeo vai ser sobre os mecanismos de diversão processual, portanto, vemos lá. Bom estudo!